Olá, tudo bem? Meu nome é Fábio. Eu estarei com vocês aqui trazendo reflexões acerca de provérbios, acerca da sabedoria de Deus contida no livro de Provérbios. Então, para iniciar, os provérbios eles são algo que chama a nossa atenção para o estudo, chama a nossa atenção para a reflexão, chama a nossa atenção para a gente aprender, para a gente pensar de uma forma disciplinada e focar todos os nossos pensamentos e também as nossas ações em Deus. É isso mesmo. Uma das mensagens principais de Provérbios é: você nunca pensou o suficiente a respeito de nenhuma coisa. Então, é um convite realmente à reflexão, a refletir, a pensar. Provérbios ele vai tratar sobre também como nós devemos levar a nossa vida cristã, como nós devemos viver a nossa fé cristã em Deus. Então, Provérbios ele vai funcionar como uma espécie de estimulante. Sabe quando você acorda pela manhã e precisa daquele cafezinho para você despertar, para você começar suas atividades? Também, Provérbios ele vai servir como uma espécie de estimulante. Muitas vezes, ele vai funcionar até mais forte do que um estimulante. Provérbios ele funciona o livro, muitos dos seus provérbios ele é feito de forma poética, né? Então, Provérbios ele não é, na verdade, um conjunto de passos para você ser feliz. Não é isso, né? Não é uma espécie de coach, né? Provérbio é uma forma, muitas vezes poética, que ela incute sabedoria na nossa mente quando nós tentamos entender. Então, quando você para ler Provérbios, você vai entender a sabedoria. Então, quando você medita em Provérbios, você vai começando a entender a vida de uma forma mais sábia, você vai começando a entender a vida de uma forma mais ampla, né? Essa poesia hebraica, muitas vezes dentro do livro de Provérbios, ela vai usar o paralelismo. E o que é o paralelismo? O paralelismo nada mais é do que a repetição, digamos, de uma ideia, de um pensamento. Então você tem a primeira frase, na segunda frase ele vai repetir praticamente a primeira, mas às vezes vai acrescentar algum sentido à frase, ou vai modificar, ou vai aumentar esse sentido. Então, Provérbios também ele vai aparecer algumas vezes em forma de enigma. Então, só lembrando aqui para vocês que estão me ouvindo, que aqui é uma introdução para a gente entrar nas meditações em Provérbios, para você entender um contexto geral do que é Provérbios. Então, Provérbios ele também muitas vezes aparece em forma de enigma. O que é um enigma? Um enigma muitas vezes é algo que você acha que é incompreensível, que não tem lógica, ou então algo difícil de decifrar. Mas, por exemplo, em Provérbios diz que os moralmente bons sempre têm uma vida boa. Ou seja, as pessoas que são moralmente boas sempre vão ter facilidades na vida, vão ter uma vida boa. Já outro provérbio mais na frente vai dizer que os moralmente bons sofrem. Ou seja, as pessoas que são moralmente boas, pessoas retas, direitas, elas sofrem. Então, com a nossa mente moderna, a gente pode questionar. Isso é uma contradição. Mas o que acontece é que Provérbios está descrevendo um aspecto da realidade. Ele não está descrevendo o quadro todo da realidade. Ele está destacando um aspecto da realidade e ele está ali descrevendo esse aspecto da realidade. Só quando nós unimos os provérbios, só quando nós juntamos os provérbios, aí sim nós vamos ter a imagem do todo. Só assim nós podemos ter um entendimento geral e partir do entendimento geral para as particularidades de provérbios. Então, só quando nós lemos as declarações, recapitulando o que eu disse, sobre um determinado assunto, só quando nós lemos essas várias declarações sobre, por exemplo, casamento, é que nós vamos ter um panorama mais completo do que é casamento. Então, outro exemplo que nós podemos dar acerca de enigma em Provérbios é no capítulo 12, nós lemos, por exemplo, que o caminho da ruína para o tolo parece algo bom. Ele enxerga isso como algo bom. Ele está sendo arruinado, está fracassando com o modo de viver que ele está levando, mas ele acha que isso é bom. Já no capítulo 16, nós lemos que a estrada da ruína parece certa para qualquer pessoa. Não está mais colocando só o tolo, mas está dizendo que a estrada da ruína ela parece certa para qualquer pessoa. Em outras palavras, o que o autor está dizendo, quando você vai fazer uma análise ali de todos os textos acerca desse assunto, é que mesmo que você tenha tomado as decisões mais certas, as decisões mais acertadas, as suas escolhas podem acabar dando errado. Por quê?
Por quê? Você pode questionar, eu fiz tudo certo. Mas você tem que lembrar de uma coisa, nós vivemos em um mundo caído, em um mundo fragmentado. Então, muitas vezes, por mais que a gente faça a coisa certa, muitas vezes ela vai dar errada. Por mais que exista ordem nas coisas que Deus criou, muitas vezes nós devemos aceitar isso, que existe ordem nas coisas que Deus criou. Contudo, porém, entretanto, pequeno gafanhoto, nós vivemos em um mundo caído, em um mundo distorcido pelo pecado. E os sábios, eles sabem bem que nem sempre as coisas funcionam como elas foram criadas para funcionar. E além de existir ordem nas coisas que Deus criou, muitas vezes nem sempre é fácil, por causa do pecado, os efeitos noéticos da nossa mente, discernir ali aquela lei, discernir aquilo que Deus estabeleceu. Então tem esses problemas. Provérbios também, correndo um pouco aqui para o vídeo não ficar longo, ele vai também servir como uma espécie de pedagogia para ensinar as pessoas, para ajudar as pessoas mais jovens. Alguns estudiosos dizem que originalmente Provérbios ele foi escrito com o intuito de ensinar os homens mais jovens como proceder na sua vida. Os destinatários de Provérbios, então, eles são tidos como o quê? Sempre como filhos. Se você for analisar o livro, você vai ver muitas vezes a pessoa dizendo, meu filho, segue o conselho do teu pai, segue o conselho da tua mãe, né? Então, se isso for verdade, que Provérbios ele foi escrito com o público original, o público-alvo dele ser os filhos homens, né? Então vai fazer sentido que muitas declarações de Provérbios elas vão fazer sentido. Por exemplo, que o filho deve tomar cuidado com mulheres adúlteras e predadoras. Mas você não vai ver, por exemplo, que a filha deve tomar cuidado com homens adúlteros e homens predadores, né? Talvez para a nossa mente moderna, para a mente de alguns, isso vai soar como algo machista. Mas nós não devemos cair no erro de que Provérbios ele tenha um caráter negativo acerca das mulheres, em relação às mulheres. As mulheres, elas devem sim ser ensinadas também em sabedoria. Nós não devemos esquecer que parte da instrução de Provérbios é uma mãe dirigindo a sua filha, uma mulher. Então, para que você aproveite melhor essa série de meditações, de reflexões que nós vamos trazer no livro de Provérbios, seria bom que você, no final de cada reflexão, você tivesse um diário, um caderno, qualquer coisa que você tivesse próximo de você e anotasse essas seguintes perguntas que você vai fazer. Você vai fazer, a primeira pergunta que você vai fazer é para você mesmo, é uma espécie de introspecção. Você vai fazer, houve alguma situação na minha vida em que há alguma situação na minha vida, melhor dizendo, que eu posso colocar essa verdade em prática, seja ela em forma de pensamento, seja ela em forma de atitude, seja ela em forma de palavras, seja ela em forma de ação. Outra pergunta que você pode fazer também é, houve alguma situação na vida de alguma pessoa que eu conheço, em que eu vi essa observação que Provérbios está fazendo, essa observação prática que Provérbios está fazendo acerca da vida? Então você vai olhar e ver se você já percebeu esse ensinamento que Provérbios está querendo trazer para você acerca da vida. Então você pega o diário e faz essas duas anotações. Então vamos começar logo as nossas meditações em Provérbios. Vamos começar tentando juntar esse bloco de versículos falando sobre sabedoria. Nada melhor que começar com sabedoria. Provérbios também começa falando sobre como conhecer a sabedoria. A primeira pergunta que vem à nossa mente quando nós falamos de sabedoria é: o que é sabedoria? Então, nós vamos ler o capítulo 1 de Provérbios, versículo 1 e também o versículo 6, que diz assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para compreender provérbios e parábolas, as palavras dos sábios e os seus enigmas. Então, primeiro, o que é um provérbio? O provérbio ele é um ditado poético, é algo resumido, é algo bem vívido mesmo, que nos convida a uma reflexão. Isso também nos transmite muitas verdades em poucas palavras. No mundo moderno é difícil você achar uma categoria para você encaixar provérbios. Então, provérbios eles não são ordens absolutas, faça isso ou faça aquilo. Provérbios também não são promessas, ou seja, não é algo que Deus diz, você faz isso e vai acontecer isso. Não é uma promessa de Deus. Existem promessas na Bíblia, mas Provérbios ele não está querendo trazer promessas. Então,
Provérbios, para que a gente entenda melhor, eles também devem ser correlacionados, como eu disse. Se você não pega um provérbio separado, muitas vezes aquilo vai ser difícil você extrair ali o tesouro que tem naquele versículo. Você vai ter que juntar provérbios para que você extraia realmente a verdade completa daquele ensinamento. Então, provérbios, na verdade, eles são observações sobre como a vida funciona. São pessoas, homens, que pararam para observar como a vida de fato ela funciona, em cada aspecto ali. Então é algo muito rico que nós vamos meditar. Então o objetivo de Provérbios é conectar aquela verdade a qual nós refletimos, a qual nós dedicamos tempo para meditar nela, à nossa realidade. Você vai meditar naquela verdade, vai refletir de uma forma profunda e prolongada naquilo, e você vai conectar aquilo à sua vida prática, ou seja, o seu dia a dia, aquilo que você faz. Então, para que você entenda como é que você pode extrair melhor de Provérbios, o tesouro que tem ali dentro, Provérbios é como se fosse uma espécie de bala. Bala não bala de tiro, mas bala a qual você... um bombom, no popular aqui, para o cearense. Você não vai pegar, por exemplo, um bombom piper, sei lá, um bombom mais duro, e você vai mastigar ele logo de uma vez, quebrando tudo. Porque você pode acabar quebrando seus dentes. O que você vai fazer? Você vai tentar extrair ali a doçura daquela bala, né? Então, em Provérbios, você vai fazer a mesma coisa. Você vai tentar extrair a doçura daquele ensinamento, a doçura da compreensão que aquele provérbio ele quer trazer. E você vai entender que a sabedoria, ela não é apenas para os pensadores profundos. Ela está relacionada com o nosso mundo, ela está relacionada com o nosso dia a dia. A sabedoria é algo muito prático, é algo que você pratica diariamente no seu dia a dia. E ela vai ajudar você, por exemplo, a saber o que você vai fazer, por exemplo, quando o seu filho chegar com o olho roxo do colégio. O que você vai fazer quando você receber um dinheiro, uma herança, algo que você não esperava receber? O que você vai fazer quando você perder o emprego? Quando alguém da sua família perder o emprego? Como reagir? O que fazer então para não piorar as coisas? Como eu devo proceder? Provérbios, ele vai nos guiar na medida então que nós crescemos em sabedoria. À medida que você vai refletindo na palavra de Deus, à medida que você vai refletindo em Provérbios, você vai crescendo em sabedoria. E à medida que você vai se tornando semelhante com Cristo, você vai se tornando mais sábio. Porque, cá para nós, Jesus Cristo é a própria sabedoria. Então, você deve fazer essa pergunta agora para você mesmo. Em que área da vida eu preciso crescer em sabedoria? Qual área da minha vida, nesse momento, está necessitando mais da sabedoria de Deus? Você deve fazer essa reflexão. Então, eu queria encerrar essa meditação de hoje fazendo uma oração, né, pedindo para que Deus nos auxilie em toda essa busca por sabedoria. Então, vamos orar. Oremos. Senhor, nosso Deus, nós nos dirigimos a Ti em busca dessa tão cobiçada sabedoria. Sabemos, Senhor, que muitas vezes nós queríamos ouvir uma voz interior, o Senhor falando em nossos corações, só com a Tua voz, por exemplo, nos guiando em como nós devemos tomar as nossas decisões. Ou então nós esperaríamos, Senhor, que tivesse algum livro dizendo cada atitude específica que nós deveríamos tomar em relação a algum aspecto da vida. Contudo, Senhor, o Senhor não quer que nós façamos assim. O Senhor quer que nós nos tornamos pessoas sábias, que aprendam a discernir o certo do errado. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude nesse processo. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Então, obrigado por ter ficado até aqui e até a próxima reflexão em Provérbios.